Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Queridos, a Bíblia vai falar para nós que a luz veio ao mundo, mas que o mundo amou mais a luz, mais as trevas do que a luz. Está ali em João capítulo 3, versículo 19, né? O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque as suas obras eram más. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, seres humanos, nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza que ela pende para o pecado, né? Augusto Nicodemos vai dizer para nós que é como se nós fôssemos um carro que estivesse ali desalinhado, né? Que se você tirar as mãos do volante, ele sempre vai inclinar ou para um lado ou para o outro. E nós somos exatamente assim. Nós somos inclinados, a estrada está ali, mas nós somos inclinados a sair da estrada, a atingir o acostamento, a de repente até cair num declive ali. Mas se não for a mão poderosa do Senhor nos guiando ali na estrada, fazendo as curvas necessárias, mas mantendo o nosso percurso dentro da estrada, nós certamente vamos cair na ribanceira, com certeza, porque nós somos inclinados, nós somos defeituosos, não de fábrica, mas porque contraímos durante a nossa vivência a natureza pecaminosa. Nós contraímos isso desde lá do pecado original de Adão e Eva. Hoje nós somos concebidos, né? Já dizia Davi, nós somos concebidos em pecado. As nossas obras, se elas não forem endireitadas, elas são más. Agora você imagine uma pessoa com obras ruins, com obras más, e por obra má não entenda que seja aquela pessoa que mata, que violenta, que pratica assaltos. Não é só nesse extremo de maldade, né? Mas aquele homem que não dá vazão à voz do Espírito. É aquela mulher que não dá vazão à voz do Espírito, mas muito pelo contrário, vive de acordo com seus próprios prazeres, com seus próprios deleites, com suas próprias vontades. Eu diria, por exemplo, os homens e mulheres que abandonaram o casamento, que repudiaram seus maridos e suas esposas e foram viver outra história, seja com uma mulher estranha, seja sozinho, mas que de fato abandonaram a sua vida conjugal. Isso está absolutamente errado, não é correto diante do Senhor, não é válido diante do Senhor, é pecado diante do Senhor, tendo adultério ou não na situação, é pecado. Não pode, uma vez que você contraiu um matrimônio com alguém, você se uniu a esta pessoa e independente se você tem ou não uma mulher estranha ou um homem estranho na tua vida, você está fazendo algo contrário à palavra do Senhor e é sim pecado e compromete toda a sua existência aqui na terra e também a sua ida para a eternidade, né? Que não será uma vida eterna, mas uma morte eterna. Ontem, por exemplo, eu postei lá no Instagram sobre a questão dos adúlteros, mais precisamente dos adúlteros, mas pode se relacionar às pessoas que não têm uma mulher, um homem estranho, mas que vivem na prática do abandono do lar, do repúdio ao seu cônjuge, né? Que eles acham, eles acreditam que eles têm tudo o que precisam, né? Que eles estão tendo ali a realização, a concretização de todos os seus desejos, de todos os sonhos, tudo aquilo, né? Principalmente aquelas pessoas que acham o estranho ou a estranha no meio do caminho e vai viver essa outra vida, né? Aí ele se sente confortável naquela situação, né? E isso é uma coisa que o pecado oferece. O pecado oferece, e para nós que olhamos de fora, nós traduzimos isso como felicidade, mas não é felicidade. É um conforto proporcionado pelo pecado, obviamente, né? As pessoas, quando elas vão para o pecado, quando elas vão para o adultério, querido, para se permanecer no pecado, para se permanecer no adultério, é preciso que haja uma contrapartida. Ninguém fica no pecado
porque, nossa, o pecado é terrível, eu quero me destruir, eu estou a fim de me lascar mesmo, e por isso que eu estou pecando. Não, porque as pessoas elas são enganadas com o conforto que o pecado proporciona. As pessoas que vivem em segundo casamento, as pessoas que estão se relacionando com outros homens, outras mulheres, pessoas que estão vivendo fora da vontade do Senhor, eles não são felizes, não são completamente realizados, mas eles são enganados. Eles são enganados. Você veja, por exemplo, o que acontece na história do filho pródigo. O filho pródigo, ele sai de casa e ele leva consigo sua parte na herança. Ele não volta para casa com parte dos bens dele. Ele não volta para casa com a totalidade dos bens que ele tirou. Ele volta para casa sem nada, na miséria. Por quê? Porque enquanto estava confortável no pecado, ele não pensava na casa do pai, na casa da mãe. Ele não pensava que ele deveria voltar, que ele fez besteira, que ele fez coisa errada. E hoje nós vemos pessoas como o teu marido, como a tua esposa, por exemplo, que está vivendo hoje no pecado, que de repente até casou de novo. Ou talvez você olhe outras pessoas e tenham elas como exemplo, né? Você vê o teu vizinho, de repente a irmãzinha lá da igreja, de repente até o teu pastor da igreja, de repente eles se casaram de novo e aparentemente está tudo bem com eles, né? Aparentemente eles estão conseguindo suas promoções no emprego, de repente eles estão sabe, prosperando. Você via que a pessoa saiu de casa e não tinha absolutamente nada, né? De repente conquistaram um carro, de repente conquistaram uma casa, aí estão viajando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. E aí, para nós, parece, poxa vida, que felicidade é essa? E na verdade não é uma felicidade, é o conforto que o pecado proporciona. O pecado proporciona conforto. Ninguém vai ficar no pecado se o pecado for ruim. É como a droga. A droga traz destruição para quem usa? É evidente que traz. É evidente que traz. Então a pessoa que vai para as drogas vai buscando o dano, buscando toda a destruição que a droga tem para lhe proporcionar? Não, não vai. Não vai de jeito nenhum. A pessoa que vai para as drogas procura ali uma libertação dos princípios morais, dos conceitos sociais, procura ali que a mente vá devagar, que não pense nos problemas, né? Quem vai para o vício do alcoolismo, quem vai para diversas coisas que realmente não é da vontade do Senhor, está procurando um alívio, ela não está procurando os males que aquela coisa pode lhe proporcionar. Não, ninguém procura o mal. A natureza pecaminosa do cidadão é que ama as trevas ao invés da luz, porque as suas naturezas elas já são malignas, já são malvadas por conta do pecado. Então o que ela vai querer é compartilhar do mal. Compartilhar do mal, mas na mente dela não está compartilhando do mal. Na mente dela ela está fazendo aquilo que é interessante, aquilo que é agradável, né? Você vê, por exemplo, alguns argumentos que a gente vê por aí, né? Como pode, né? Tem até uma frasezinha: como pode ser pecado se me faz tanto bem? Por quê? Porque está satisfazendo, porque o desejo do ser humano, da carnalidade, da natureza pecaminosa, ela está sendo satisfeita. Por isso é que muitas pessoas permanecem no erro, permanecem no segundo casamento, permanecem no adultério, deixa a família, abandona os filhos. Por quê? Queridos, você acha que ele não vê que está sendo ruim para o filho? Está sendo ruim e ele percebe. O pai que abandona o seu filho, que não dá suporte, atenção para o filho, ele sabe que ele está causando mal ao filho. Mas em contrapartida ele olha para ele e ele encontra satisfação para os seus próprios desejos. É aquilo que a Bíblia diz, que foram entregues às suas próprias paixões. Foram entregues às suas próprias paixões, então eles amam mais a satisfação das suas paixões do que fazer a coisa correta. Pai e mãe que abandonam seus filhos sabem o mal que estão fazendo. E aí disse, não, eles vão me entender.
Porque na mente dessas pessoas justifica-se a vida feliz, mesmo que essa vida feliz façam outras vidas infelizes, mesmo que as consequências desse novo relacionamento, desse relacionamento de adultério, da conduta do abandono do lar, até mesmo do segundo, terceiro, quantos casamentos por aí, parece que os fins eles acabam justificando os meios, né? Se o meu fim é idealizado uma felicidade, né? Então, para eu atingir essa felicidade, infelizmente, eu vou ter que fazer outras pessoas infelizes, né? E isso muitas vezes tem sido o pensamento da galera, da maioria das pessoas, né? Eu costumo dizer que nós somos uma sementinha, assim, né? Dentro desse mundaréu de gente, né? A Bíblia diz que jaz no maligno, né? Temos uma enormidade de gente que defende aí a vivência no adultério, que infelizmente hoje a nossa sociedade, né, tem mais pena de quem adulterou do que quem ficou para trás, de quem foi abandonado, né? Isso a gente acaba vendo muito. E aí então está liberado o segundo casamento, essas coisas todas que a Bíblia condena, expressamente condena, não é aceito pela palavra do Senhor, mas que muitos fazem. Aí, mas por que fazem? Porque ama-se mais as trevas do que a luz, porque as nossas atitudes, o nosso ser já é mau. Então, o teu marido, ele não foi embora simplesmente porque ele não vale nada, mas porque a natureza dele já era uma natureza inclinada para a carne, para os desejos carnais, e aí não resistiu às tentações e foi embora. Foi embora. Tua esposa, da mesma forma. Há solução para isso? Claro que há. Evidentemente que há solução para isso. E Deus vai trazer teu marido, tua esposa de volta. Mas o que você precisa entender é que você não pode cair neste mesmo lamaçal que caiu teu marido ou tua esposa. Seus desejos precisam ser colocados à luz da palavra do Senhor e você precisa amar mais a luz do que as trevas. Você precisa querer mais o Senhor do que os seus próprios desejos, do que as suas próprias vontades. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e tenha em mente que tudo que teu marido está vivendo hoje, tudo que tua esposa está vivendo hoje, a máscara vai cair, eles vão cair na real e eles vão entender. É só você confiar. Que Deus te abençoe.